Bom dia. Nós vamos começar nossa última aula assíncrona desse curso, que é uma aula que vai procurar investigar a contribuição dos economistas da escola dos novos clássicos. O que são os novos clássicos? A ideia de uma escola novoclássica é uma ideia de resgatar uma série de aspectos que os economistas clássicos tinham trazido e que foram aspectos que acabaram caindo em desuso depois que houve a Revolução Keynesiana. Então, os novos clássicos procuraram criticar uma série de aspectos que foram praticados pelo keynesianismo entre as décadas de 1940 e 1970 e resgatar os pontos básicos da revolução marginalista que pareciam nessas 3 décadas terem sido esquecidos. Ou seja, a ideia de que os indivíduos procuram maximizar o seu bem-estar e que as pessoas fazem escolhas racionais, procurando fazer com que o seu consumo ao longo do tempo seja o máximo possível, fazendo, então, com que elas tenham o mais bem-estar possível. Também os economistas novos clássicos procuram utilizar a noção de que preços e salários representam informações. Então, o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, as pessoas interagem nesses mercados, gerando uma quantidade muito grande de informações, e essas informações estão implícitas e explícitas via os vetores de preços e salários. Então, a ideia é que, ao participar de um mercado, seja o mercado de bens, seja o mercado de serviços, seja o mercado de trabalho, as pessoas estão gerando informação, estão absorvendo informação, e essa interação é como se fosse uma grande troca, um grande diálogo. Os mercados, então, representam um grande diálogo que a sociedade faz, gerando informação e absorvendo informação, e esse fluxo de informação é que faz com que a economia gere bem-estar, com que haja prosperidade e com que haja uma melhoria para todos os indivíduos que participam dessas trocas. Os economistas novos clássicos, eles criticam a abordagem que os keynesianos fizeram a partir da década de 30, 40, a respeito de que a economia é feita de monopólios e monopsônios. Mesmo os economistas na tradição neoclássica, como John Robson, que foi discípulo de Alfred Marshall, acabaram desviando na ideia de que há monopsônios na sociedade, então os sindicatos deveriam ser criados e reforçados pelo governo para combater esses monopsônios, e, portanto, a intervenção governamental seria necessária nesses setores. Os novos clássicos retomam a noção dos economistas clássicos de que há uma harmonia de interesses e, portanto, os novos clássicos consideram que monopólios e monopsônios são temporários. Não fazer nada contra esses monopólios e monopsônios seria a melhor medida, porque, com o passar do tempo, os monopólios e monopsônios cairiam, entrariam em decadência, iriam à falência, e qualquer intervenção que visasse combater esses monopólios ou monopsônios iam gerar uma distorção na alocação de recursos, distorcendo os preços, distorcendo os salários, e que isso ia deixar a economia numa situação pior. O que os novos clássicos defendem é o estabelecimento de uma estrutura de direitos de propriedades, segundo o teorema de Coase, de forma a que fique claro quem tem direito de propriedade e quem está burlando esse direito de propriedade. Então, o Estado deveria, então, atuar apenas quando houvesse uma burla, uma impugnação dos direitos de propriedade. Os novos clássicos procuram basear seus modelos tanto na estrutura do equilíbrio parcial de Alfred Marshall, quanto na estrutura do equilíbrio geral de Leon Walras. E
abordagem teórica que os economistas novos clássicos fazem é utilizando modelos que utilizem essas duas abordagens. Os novos clássicos procuram rejeitar vários princípios keynesianos, entre eles o fato de que o mercado de trabalho não tende ao equilíbrio, ou pelo menos fica, na maior parte do tempo, em desequilíbrio, que é o que os keynesianos defendem. Os novos clássicos discordam disso, eles acham que tanto os mercados gerais de bens e serviços, mercados financeiros, como os mercados de trabalho tendem ao equilíbrio, podem não estar permanentemente em equilíbrio, mas sempre tendem ao equilíbrio e, portanto, as políticas fiscal e monetária ativas que são defendidas pelos keynesianos para diminuir os custos dos desequilíbrios nesses mercados são vistos pelos novos clássicos como políticas deletérias, ou seja, os novos clássicos rejeitam as políticas monetária e fiscal que os keynesianos defendem, achando que os mercados de trabalho, mercado de bens, mercado de serviços, mercados financeiros vão se adequar e vão gerar uma melhor alocação de recursos. Em função disso, os novos clássicos, eles defendem um governo muito limitado. A ideia de que a economia, uma economia de mercado, é uma grande troca, uma grande conversa entre pessoas e, ao intervir, o governo interrompe esse diálogo. O governo acaba com essa conversa, acaba com essa geração de informação que produtores e consumidores geram nos seus processos de oferta e de demanda. Então, os novos clássicos defendem que a atuação do governo deve ser apenas no sentido de garantir os direitos de propriedade, estabelecer direitos de propriedade, garantir os direitos de propriedade e punir quem fere os direitos de propriedade. O que acontece para os novos clássicos quando o governo tira recursos da sociedade via impostos e, com esses recursos, financia consumo do governo? Os novos clássicos consideram que isso gera uma distorção na alocação de recursos. Os novos clássicos consideram que as pessoas com mais dinheiro no bolso fariam escolhas de acordo com suas preferências e estariam aumentando o bem-estar da sociedade. Se o governo tira esse dinheiro do bolso ao cobrar impostos e financia gasto do governo, o governo não estaria respeitando as preferências individuais, portanto, estava gerando perda de bem-estar social. A ideia dos novos clássicos é que os indivíduos sabem melhor aquilo que eles desejam consumir e de que forma eles vão consumir aquilo do que os governos. O governo, ao tirarem dinheiro do bolso dos indivíduos via impostos e financiarem bens de consumo do governo, o governo não sabe as preferências dos indivíduos, portanto, geram distorções na alocação de recursos. Bem, há uma quantidade enorme de economistas novos clássicos e nós vamos começar com um dos mais influentes deles. Milton Friedman foi um economista da Universidade de Chicago, discípulo de Frank Knight, um dos iniciadores dessa corrente neoclássica, e Milton Friedman tem uma vasta produção, talvez seja o mais importante economista do século XX, e criou teorias em várias áreas, é muito influente, até porque era um enorme intelectual público. Milton Friedman saía fazendo conferências pelas universidades americanas, canadenses e universidades estrangeiras, e era extremamente popular e tinha uma capacidade de comunicação muito grande, por isso suas teorias ficaram muito populares nas décadas de 60, 70 e 80, em função da sua capacidade de se comunicar e de escrever muito bem. Bem, mas Friedman, então, ele começa, na sua função consumo, a criticar a função consumo keynesiana, que não traz nenhuma relação do consumo dos indivíduos com relação à taxa de juros. Friedman afirma que a função consumo é função da renda permanente e não da renda atual, como pensava Keynes, e com isso, Friedman pensa, então,
na estrutura que Irving Fisher ele criou do consumo intertemporal. Ora, o que é função consumo para Friedman? Se a renda permanente significa aquela renda que o trabalhador tem todos os meses e vislumbra ao longo de anos, então o consumidor ele pode trazer renda futura para o presente, para consumir mais no presente, ou ele pode pegar a renda presente e levar para o futuro para consumir mais no futuro. Então, se ele fizer esse jogo intertemporal de consumo, então o fator consumo depende da renda permanente, como defendia Friedman, e não da renda atual, como pensava Keynes. A consequência disso é que Friedman diz que, em função disso, a propensão marginal a consumir e o multiplicador dos gastos vão ser em valores muito menores do que pensava Keynes. Keynes atribui o multiplicador dos gastos um valor muito alto, o que faz com que suas políticas de combate à recessão possam ser vistas como de muito sucesso. Mas Friedman discorda disso, dizendo que o multiplicador keynesiano dos gastos tende a ser muito menor do que Keynes pensava. Com isso, uma política de aumento dos gastos públicos por parte do governo não teria tanto sucesso quanto Keynes previa em combater uma recessão. Mesma coisa ocorreria com a propensão marginal a consumir, que seria para Friedman bem menor do que aquilo previsto por Keynes. Bem, a área de maior interesse e de maior sucesso do Friedman era a área da economia monetária, onde Friedman escreveu um clássico sobre a teoria monetária a respeito da política monetária dos Estados Unidos, junto com a Anna Schwarzman. E nesse livro, Friedman e Anna Schwarzman falam que há 3 fatores muito importantes para determinar a demanda de moeda. Primeiro, a riqueza total, ou seja, se é a renda permanente e não a renda transitória ou a renda atual que explica as decisões de consumo e investimento por parte dos indivíduos, então a renda permanente explica a acumulação de riqueza ao longo da vida. Vai, portanto, explicar a riqueza total, e a riqueza total que determina a demanda por moeda. Outro fator importante é o custo de oportunidade da poupança. Keynes desconsiderava a taxa de juros como importante para a função consumo, já Friedman diz que tanto o nível de preços quanto a taxa de juros e a taxa de inflação esperada, ou seja, a expectativa que as pessoas tinham a respeito dos preços, são determinantes importantes no custo de poupar. Se as pessoas têm uma expectativa de que os preços hoje são baixos, mas vão aumentar no futuro, então as pessoas tendem a demandar mais moeda para consumir mais. Portanto, se as pessoas têm a expectativa de que os preços vão cair no futuro, as pessoas vão fazer o inverso, vão demandar menos moeda atualmente para poupar mais, para consumir mais no futuro. A mesma coisa ocorre com a taxa de juros, né? A taxa de juros aumenta, as pessoas vão poupar mais, o custo de consumir aumenta muito, o custo de poupar diminui, e também o nível de preços da economia vai ser muito importante para determinar se as pessoas vão fazer essa troca entre poupança e consumo, fazendo, portanto, com que a demanda por moeda possa aumentar ou diminuir. E, por último, Friedman dizia que as pessoas tinham preferências, essas preferências mudavam ao longo da vida. Entretanto, essas preferências tendiam a demorar muito tempo para se modificar. No curto prazo, Friedman considerava que as preferências eram relativamente constantes, tendendo a variar mais em prazos maiores de tempo. Bem, com isso, Friedman vai resgatar a teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda é aquela equação que diz que a oferta de moeda multiplicado pela velocidade com que a moeda circula tem que ser igual ao nível de preços multiplicado pelo produto real da economia. Friedman defendia que a demanda por moeda era bastante estável no curto prazo, e no longo prazo ela variava
diretamente com relação à renda e com o nível de preços e inversamente com relação à expectativa de inflação. Portanto, as pessoas tinham demanda por moeda estáveis no curto prazo, que poderiam variar mais no longo prazo, e as variações que ocorriam na taxa de juros variavam um pouco a demanda por moeda. Com isso, existe a possibilidade de um aumento da demanda por moeda afetar o curto prazo, mas não afeta tanto o longo prazo. A ideia de Friedman era o quê? Nós temos aqui uma curva de Phillips, negativamente inclinada, curva de Phillips 1, onde inicialmente o nível de preços é P1 e a taxa de desemprego é o N. O que acontece se o governo quiser praticar uma política monetária aumentando a oferta de moeda? O governo aumenta a oferta de moeda e isso leva a uma elevação da demanda por moeda, fazendo com que as pessoas demandando mais moeda, elas vão consumir mais e aí a taxa de desemprego cai de UN para o 1. Só que o que a minha curva de Phillips de curto prazo, a curva de Phillips 1, me diz é que o nível de preço vai subir de P1 para P2, ou seja, uma curva de Phillips clássica, onde há a troca de desemprego por nível de preço, ou seja, a taxa de desemprego cai, o nível de preço sobe, gerando uma troca de inflação por desemprego. Portanto, a economia sai do ponto A, vai para o ponto B. O que era que Friedman argumentava? O Friedman argumentava o seguinte: esse aumento da oferta de moeda que o governo faz ao estimular a economia vai levar a uma demanda por moeda mais alta, só que depois de um tempo há um processo de equilíbrio entre a oferta de moeda e há um deslocamento do ponto B para o ponto C. O que acontece no ponto C? O nível de preços permanece mais alto, P2, mas o nível de taxa de desemprego permanece igual ao ponto A. Ou seja, com relação ao ponto A, o ponto C representa o aumento do nível de preços, mas a mesma taxa de desemprego. Ou seja, quando há um equilíbrio entre oferta de moeda e demanda por moeda, a gente vai voltar a um ponto em cima dessa curva de Phillips de longo prazo, que é uma reta vertical. O que acontece se o governo insistir em, de novo, aumentar mais a oferta de moeda estando no ponto C? Vai-se para o ponto D, onde o nível de preços é um nível mais elevado, P3, mas depois que a demanda por moeda se adequa a essa nova oferta de moeda, eu volto para o ponto E, que é outro ponto em cima da curva de Phillips de longo prazo. Então, eu posso ter inúmeras curvas de Phillips de curto prazo, C1, C2, C3, mas eu tenho só uma curva de Phillips de longo prazo, que é em cima da taxa de desemprego, que é uma chamada taxa natural de desemprego. O que seria a taxa natural de desemprego? É a ideia de que eu não tenho, durante muito tempo, uma taxa de desemprego muito mais alta ou muito mais baixa do que essa taxa de desemprego. Por mais que momentaneamente a taxa de desemprego possa aumentar ou cair, ela tende sempre a voltar à taxa natural de desemprego, que é exatamente em cima da curva de Phillips de longo prazo. Isso vai fazer com que haja o quê? Isso vai fazer com que essa taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego que vai ocorrer quando a taxa de inflação se iguala à expectativa de inflação. Por quê? Porque aqui há um aumento do nível de preços, a oferta de moeda está maior do que a demanda por moeda, quando a demanda por moeda se iguala a uma visão de que as pessoas criam a expectativa de que o nível de preço vai ficar permanentemente mais elevado. E aí, esse mesmo ponto da taxa natural de desemprego. Outro choque monetário gera essa distorção, mas depois se volta ao ponto E de novo em cima da taxa natural de desemprego. Então, a ideia é que a taxa natural de desemprego é o quê? É aquela taxa de desemprego quando as expectativas de inflação acabam se adequando à taxa de inflação que de fato ocorre. E isso vai ocorrer porque Friedman discordava dos keynesianos de que havia uma grande
variação da velocidade de circulação da moeda. Friedman dizia que a velocidade de circulação da moeda não era constante, mas ela era estável. Ela sofre esses choques quando o governo aumenta a oferta de moeda, a velocidade muda, mas depois de um tempo ela se acomoda, fazendo com que se chegue a um novo patamar de estabilidade. Então, Friedman dizia, e o que é que causa inflação? Ele dizia que a inflação é sempre e em qualquer lugar um fenômeno monetário, ou seja, quem causa a inflação é o governo ao aumentar a oferta de moeda numa quantidade acima daquilo que a sociedade necessita para fazer transações. Sempre que o governo aumenta a quantidade de moeda, ele gera um choque monetário na economia que pode gerar inflação. Por que o governo, então, aumentaria a oferta de moeda? A gente pode ter geralmente aumento da oferta de moeda porque o governo tem déficit. O governo arrecada menos do que ele gasta. Para cobrir esse déficit, ele imprime moeda para aumentar seus gastos, já que os impostos só financiam uma parte dos gastos. Só que, ao fazer isso, o que é que ele faz? Ele oferta mais moeda do que a economia está demandando naquele momento para comprar bens e serviços, isso significa que o nível de preço vai se elevar. Então, Friedman dizia que esse fenômeno é produzido em primeira instância pelo crescimento excessivo da oferta de moeda. Toda vez que o governo aumenta de forma excessiva a oferta de moeda, a consequência é um processo inflacionário. E a curva de Phillips vertical, como a gente mostrou, nos diz que a taxa de desemprego pode momentaneamente estar acima ou abaixo da taxa natural, mas tenderá sempre a voltar à sua taxa de equilíbrio, que é a taxa natural de desemprego, certo? E o que acontece se o governo quiser diminuir a taxa de desemprego? Ele pode acabar praticando uma política monetária que gere inflação. E Friedman diz, uma taxa crescente de inflação pode reduzir o desemprego, mas uma taxa permanentemente alta, não. A ideia é de que a gente está trabalhando aqui com nível ou com taxa de variação. Então, o que pode afetar momentaneamente o desemprego é a taxa de variação do nível de preço, mas se eu tiver um nível de preço permanentemente no patamar muito alto, então isso não é capaz de afetar a taxa de desemprego. Então, em função disso, o que é que Friedman defende que deveria ser feito a respeito da política monetária? Friedman não defende um padrão ouro, ele defende que a ideia criada por John Locke e David Hume, que é a teoria quantitativa da moeda, ela deve ser vista de forma a que nós deveríamos pensar que todo ano a economia vai precisar de uma determinada quantidade de moeda. O que acontece se o Banco Central ofertar muita moeda? Se o Banco Central ofertar mais moeda do que aquilo que a economia necessita, o resultado vai ser inflação. Se o Banco Central pensar num padrão ouro, pode ser que a quantidade de ouro descoberto seja menor do que a quantidade de moeda que a economia necessita. Isso vai gerar deflação. Então, o que Friedman vê como necessário? Friedman vê necessário uma certa previsibilidade. Ele recomenda, portanto, que o governo procure pensar em, por exemplo, aumentar a oferta de moeda 5% cada ano. Então, as pessoas pensariam, todo ano o governo vai aumentar a oferta de moeda em 5%. Então, se a economia crescer 5%, significa que o nível de preço vai permanecer estável. Se a economia crescer mais que 5%, então eu vou tender a ter uma deflação. Se a economia crescer menos que 5%, a economia vai tender a ter uma inflação. Mas a ideia é que o governo procure, ao ofertar moeda, ao mudar a oferta de moeda, ele procure prever aquela quantidade
de moeda que a economia vai necessitar. Então, a ideia é o governo ter uma oferta constante de aumento da oferta monetária, exatamente para que isso tudo fique muito previsível pelos agentes econômicos, sabendo que a inflação, se houver, vai ser moderada, se houver deflação, ela também vai ser pequena, porque o governo está atento a ofertar aquela quantidade de moeda que a economia necessita. A ideia é o governo não praticar política monetária de forma a procurar manipular a taxa de desemprego, e sim de forma a manter a quantidade de oferta monetária para a quantidade de recursos que a economia vai necessitar para fazer trocas. Muito bem. Milton Friedman, portanto, foi um economista de uma enorme influência, alguns consideram o maior economista do século XX, e nessa tradição da Escola de Chicago, na qual Friedman se formou, foi um grande representante, houve também outros economistas, como Robert Lucas. Lucas foi aluno de Milton Friedman na Universidade de Chicago, e foi muito influenciado quando o Friedman dava aulas de economia monetária e de macroeconomia, pela teoria das expectativas adaptativas de Friedman. O que Friedman dizia no seu modelo de expectativas adaptativas? Friedman dizia o seguinte: as pessoas criam expectativas sobre a inflação. As pessoas vão pensar o seguinte: o que eu devo fazer? Eu devo consumir ou poupar? Para tomar essa decisão, eu tenho que tentar descobrir ou pensar qual seria a inflação futura. Qual será a inflação futura? Será que vai ser maior do que a do ano passado? Será que vai ser menor do que o ano passado? Então, a ideia do Friedman era que as expectativas adaptativas supõem que as pessoas vão criar expectativas sobre a inflação futura olhando para a inflação passada e olhando o que está acontecendo com o presente na economia. Só que Lucas pensou o seguinte: pode ser diferente. E ele foi influenciado por um economista chamado John Mouffe, que já tinha proposto uma ideia que era conhecida como expectativas acionais. Só que Lucas procurou aprofundar a ideia de John Mouffe, discordando da hipótese de Friedman, dizendo o seguinte: as pessoas olham para o passado e, olhando para o passado, elas pegam essa informação para criar no presente uma ideia de que, olha, no passado eu fiz isso e acertei, mas eu também fiz isso e errei. Então, as pessoas, com essa informação, vão tentar corrigir os erros passados e vão tentar reproduzir os acertos passados. Então, no futuro, as pessoas podem ter um comportamento muito diferente do passado. E por que as pessoas vão ter um comportamento muito diferente do passado? Porque vão incorporar essas informações que elas obtêm no presente, a respeito do que está acontecendo no presente, no que aconteceu no passado e no que está errado e que pode ser corrigido. Então, Robert Lucas usou isso para criar uma nova estrutura de expectativas que as pessoas vão ter sobre a inflação no futuro. Ele pegou a ideia de John Mouffe e chamou isso de expectativas racionais e pôs nos modelos de inflação, dizendo o seguinte: a troca, ou seja, esse trade-off entre inflação e desemprego, não vai funcionar nem mesmo no curto prazo. Ao invés de pensar como Friedman pensou, que eu teria primeiro o ponto A, depois o ponto B, só depois o ponto C, Friedman dizia, ou Lucas dizia, a gente vai passar direto do ponto A para o ponto C, sem passar pelo ponto B. Se o governo insistir em política monetária para tentar diminuir o desemprego, a gente não vai passar do ponto C para o ponto D para chegar no ponto E. Eu vou passar direto do ponto C para o ponto E. Ou seja, em nenhum momento eu vou ter essa diminuição temporária da taxa de desemprego. Eu vou ficar permanentemente aqui, em cima da taxa natural de desemprego. Por quê? Porque as pessoas vão criar expectativas, vão descobrir que não vão cometer os mesmos erros que cometiam,
e vai incorporar isso na sua expectativa de inflação. Então, eu não vou ter esse trade-off entre taxas de desemprego e taxa de inflação, nem mesmo no curto prazo. A curva de Phillips vai ser vertical e as pessoas não vão cometer esse erro de se iludir por uma política monetária que o governo vai praticar, procurando diminuir a taxa de desemprego. Então, o que é que o modelo de expectativas racionais nos diz? Ele diz o seguinte: a única coisa que pode gerar algum tipo de queda no desemprego ou mudança do desemprego, tanto para cima quanto para baixo, além da taxa de desemprego natural, é caso haja uma mudança imprevista, ou seja, as pessoas esperam o governo se comportar de uma forma, de repente o governo muda completamente a sua política sem que as pessoas consigam se antecipar. Só se essas mudanças de fato forem imprevistas é que o governo tem capacidade de afetar o produto real da economia, ou seja, eu só tenho essa possibilidade de sair do ponto A e ir para o ponto B, para depois voltar para o ponto C, caso essa mudança não tenha sido prevista pelas pessoas. Ora, mas se as pessoas veem o governo tendo déficit, as pessoas pensam, em algum momento o governo vai praticar uma política de aumentar a oferta monetária. Então, eu já estou prevendo isso. Quando eu prevejo, eu já saio do ponto A para o ponto C. Se ele muda completamente sem eu ser capaz de prever, aí sim, eu posso sair do ponto A para o ponto B para depois chegar no ponto C. A ideia do Lucas é a questão da previsibilidade. Se as pessoas não conseguirem prever, então essa mudança vai afetar o produto real. Se as pessoas conseguirem prever completamente e antecipar essa mudança, os agentes econômicos, então, se antecipam, mudam suas expectativas, aí quando a mudança vier, isso não vai afetar em nada. Um caso onde isso pode ser visto, por exemplo, é na tentativa de criar um imposto sobre grandes fortunas. O que acontece se for criado um imposto sobre grandes fortunas? Há indivíduos hoje que têm grandes fortunas, cujas fortunas não são taxadas. Em algum momento do futuro, essas fortunas serão taxadas. Ora, esse imposto ele tem que ir para o Congresso vai passar semanas ou meses discutindo esse imposto para finalmente a lei valer. Nesse período de tempo, é um período de tempo suficientemente grande para que as pessoas que possuem grandes fortunas façam com que suas fortunas saiam do país e se encaminhem a outro país. Então, quando finalmente esse imposto sobre grandes fortunas for implementado, não haverá grandes fortunas para serem taxadas, o que faz com que os impostos sobre grandes fortunas costumam geralmente arrecadar muito, muito pouco. Só aquelas pessoas que não conseguem fazer com que suas fortunas transitem para outro país é que acabam pagando imposto sobre grandes fortunas, fazendo que a arrecadação seja realmente muito baixa. Essa ideia básica de expectativas racionais, né? Se as pessoas são racionais, elas se antecipam às mudanças, já que existem informações de que haverá uma mudança, e se antecipando essa mudança, quando a mudança vier, essa mudança não consegue afetar o produto real da economia, não consegue afetar a taxa de desemprego, nenhuma variável real. Bem, as principais críticas à noção de expectativas racionais de Lucas ocorrem por parte daqueles economistas que pensam que as informações são imperfeitas, ou seja, haverá pessoas que não terão acesso à informação, mesmo que essa informação esteja disponível para muitas pessoas, um montante grande de pessoas não saberá disso e acabar sendo pega de surpresa. Então, essas pessoas é que realmente podem ser pegas de surpresa por não dominar essas informações, e aí, de fato, as expectativas seriam mais próximas das expectativas adaptativas. As pessoas, depois de ser pegas de surpresa, vão se adaptar a isso, não vão antecipar, agindo racionalmente, de forma a não ser afetadas por essas mudanças. A maioria dos críticos de Lucas falam isso.
porque essa informação nem sempre está disponível, portanto, é possível o governo modificar o produto real da economia, pegando as pessoas de surpresa. E a gente vai acabar, então, esse curso falando do economista que é um economista que, de certa forma, é da tradição dos economistas novos clássicos, porque ele trabalhou na Escola de Chicago, ele é um economista que utiliza as preferências estáveis dos modelos dos novos clássicos, utiliza as noções de equilíbrio de mercado, o comportamento maximizador de utilidade, ou seja, utiliza todo o arcabouço teórico dos economistas novos clássicos. Então, Gary Becker pode claramente ser considerado um economista dessa tradição novoclássica, entretanto, ele difere um pouco de Lucas e de Friedman pelo fato de que é um economista extremamente criativo e muito original. O que foi que Gary Becker fez? Gary Becker era um aluno muito talentoso, tinha um talento enorme para matemática no segundo grau, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Princeton, fazer sua graduação, só que ele não queria se graduar em matemática. Ele começou, então, na Universidade de Princeton e pensou, eu gosto mesmo de temas sociais, eu gosto de querer investigar coisas sobre casamento, sobre família, sobre criminalidade, sobre altruísmo, egoísmo, eu quero saber como a sociedade se comporta, como as pessoas se comportam. Então, ele foi lá para a faculdade de Sociologia e aí começou a assistir aulas de Sociologia e ele não gostou nem um pouquinho. Achou horrível as aulas de Sociologia. E aí foi ter aulas de matemática, foi ter aulas de economia, e de repente ele viu. Economia utiliza um instrumental matemático que eu adoro, que eu gosto, que eu acho fantástico, fenomenal, mas os temas de economia eram os temas que Gary Becker odiava. Gary Becker não queria saber de taxa de juros, de taxa de câmbio, ele não queria saber de taxa de inflação, não queria saber de taxa de desemprego, nada disso interessava o Gary Becker. Ele só queria saber, só tinha interesse por assuntos sociais, não tinha nem interesse por assuntos econômicos, mas ele achava extremamente pobre, estava muito limitada à estrutura que a faculdade de Sociologia usava para analisar os temas sociais. Então, ele acabou fazendo economia, mesmo não gostando dos temas econômicos, mas pela metodologia. Então, depois que ele se formou, ele pensou, eu quero utilizar todo o instrumental da economia, que é muito sofisticada, muito rica, que é muito profunda, para analisar temas sociais. Então, isso gerou uma verdadeira revolução na análise de temas sociais, na década de 60 e 70. Gary Becker foi um precursor da sua enorme originalidade ao abordar temas de sociologia, antropologia, leis, biologia social, entre várias outras áreas fora da economia. Então, em 1957, Gary Becker publicou em livro sua tese de doutorado, que era a Economia da Discriminação. E ele pensou o seguinte, por que as pessoas têm discriminação? Discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação de orientação sexual. Por que as pessoas são discriminadas? Por que algumas pessoas discriminam? Então, ele pensou o seguinte, eu vou utilizar a estrutura da economia, a análise custo-benefício, para observar comportamento discriminatório no mercado de trabalho. Então, ele publicou sua tese dizendo o seguinte, olha, nós temos na economia empresas que são administradas por pessoas que discriminam, e empresas que são administradas por pessoas que não discriminam. O que é que vai acontecer? Essas empresas vão para o mercado de trabalho contratar pessoas. Imagine uma pessoa, um administrador que é racista. O que é que ele vai fazer? Ele vai contratar pessoas, vai querer contratar pessoas de uma etnia e vai rejeitar a contratação de pessoas de outra etnia. Só que imagine o seguinte, eu tenho a etnia A e a etnia B. Esse administrador que
discrimina pessoas da etnia B, só quer contratar pessoas da etnia A, o que acontece? Se no mercado de trabalho tem pessoas da etnia A e B, o que é que vai acontecer? Se há uma preferência por pessoas da etnia A, rapidamente todas as pessoas da etnia A vão ser contratadas, vão ficar disponíveis para ser contratadas só as pessoas profissionais da etnia B. O que é que vai acontecer? A empresa que é administrada por alguém que discrimina vai ter que pagar muito caro o salário daquelas pessoas que ele quer contratar, que é alguém da etnia A. Enquanto que uma empresa que não discrimina vai pensar o quê? Para mim, tanto faz contratar pessoas da etnia A ou B. Eu só vou olhar para a produtividade dessas pessoas. Então, pode ser que haja pessoas da etnia B com a alta produtividade e pode ser que haja pessoas da etnia A com a baixa produtividade. Então, isso significa o quê? Quem não discrimina vai contratar trabalhadores de acordo com a sua produtividade, vai contratar os melhores trabalhadores e vai ter uma produção maior, de maior qualidade, vai poder vender a preços mais baixos. Quem discrimina tende a contratar profissionais com menor qualidade média e, quando consegue contratar profissionais de alta qualidade, tem que pagar muito caro para contratar esses profissionais. Ou seja, a polêmica, tem tese de Becker, é o quê? O comportamento discriminatório vai fazer com que as empresas que discriminam, com o passar do tempo, tendem à falência. E as empresas que não discriminam, com o passar do tempo, tendem a crescer, se desenvolver, ficar cada vez mais fortes. Então, a ideia é, quem não discrimina tende a ficar no mercado, crescer e prosperar, quem discrimina tende a falir e cair fora do mercado de trabalho. Então, a conclusão de Gary Becker é que o comportamento discriminatório vai ser punido pelo mercado, levando à sua extinção. E uma economia, enquanto ela for uma economia livre de mercado, livre de qualquer tipo de coerção por parte do governo, ela vai punir o comportamento discriminatório e vai premiar as empresas ou empregadores que não discriminam. Obviamente, há críticos essa sua teoria, né? Por quê? Até hoje, existe discriminação no mercado de trabalho. Entretanto, o que a gente nota é que, mesmo havendo discriminação no mercado de trabalho, em maior parte dos mercados de trabalho dos países do mundo, minorias étnicas que no passado eram fortemente discriminadas, não tinham direito de trabalhar em algumas profissões, hoje têm direito de trabalhar nessas profissões, ou seja, a discriminação caiu e, no passado, as diferenças salariais eram muito maiores entre minorias étnicas e maiorias étnicas. Hoje, as diferenças salariais são muito menores. Também havia uma grande diferença ou impossibilidade, por exemplo, no mercado de trabalho para mulheres com relação a homens. Hoje, essas diferenças são bem menores. E, obviamente, pode ser que essas diferenças ainda permaneçam em função do que Becker falou, né? O mercado de trabalho não necessariamente é totalmente livre. Então, o governo regulamenta o mercado de trabalho, faz com que haja muitas limitações ainda nas pessoas para contratar e ser contratados. O governo ainda impõe muitos custos de contratação e de demissão, fazendo com que o mercado de trabalho não seja completamente livre. Talvez, se nós tivéssemos mercados de trabalho total e completamente livre, quem sabe esse comportamento discriminatório fosse totalmente extinto no mercado de trabalho. Ou seja, essa visão do Becker é uma visão bem otimista, né? É uma visão que revolucionou a análise de economia da discriminação, praticamente criou essa área de economia da discriminação, e Gary Becker aprofunda essa ideia trabalhando com a teoria do capital humano. Seu colega da Universidade de Chicago, Theodore Schultz, já tinha criado a teoria do capital humano, mas Becker utiliza essa teoria do capital humano para ampliar, analisando também, nessa análise de custo e benefício, a teoria do capital humano. O que é que Becker pensa a respeito do capital humano? Becker pensa o seguinte: as pessoas têm custos para investir em educação, né?
Se as pessoas têm custo para investir em educação, o que é que as pessoas fazem? As pessoas elas vão passar um tempo investindo em educação. O que a gente pode ver aqui? Os custos diretos e os custos indiretos do investimento em educação. Aqui Becker pensou o seguinte, mais ou menos entre 18 e 22 anos é o período onde as pessoas acabaram o ensino médio e estão na faculdade. Pode ser que algumas pessoas, ao chegar aos 18 anos, já vão direto para o mercado de trabalho, não vão para a faculdade. O que acontece no mercado de trabalho? Elas acabam ganhando um salário. Se elas abrirem mão de, acabando o ensino médio, irem para o mercado de trabalho e fizerem 4 anos de faculdade, o que acontece entre os 18 e 22 anos? Elas vão se deparar com custos diretos de ir para a faculdade, que é pagar para estudar numa faculdade, e vão se deparar com custos também indiretos, que é o quê? Número 1 é o custo direto, que é a mensalidade da faculdade, ou então o custo do dormitório, de dormir no alojamento da faculdade, refeições na faculdade, todos os custos de frequentar a universidade, e também os custos indiretos, que é o 2, que significa o quê? Ora, estar na faculdade significa não estar nesse mesmo tempo trabalhando. O trabalho gera uma renda. Então, esse custo indireto é o quê? É a renda que a pessoa perde ao estar na faculdade ao invés de estar trabalhando. Ou seja, o custo direto é a renda que a pessoa deixa de ganhar por estar na faculdade. Então, os custos de investir em capital humano são a soma do custo 1 com 2. E aí Gary Becker diz o quê? As pessoas têm os custos diretos e indiretos de investir em capital humano. Mas, por outro lado, as pessoas têm um retorno. E esse retorno é o retorno futuro pelo investimento que elas fizeram em educação. Que retorno futuro é esse? Está aqui, são esses rendimentos. A ideia é que no futuro, se a pessoa sai aos 18 anos da escola, entra no mercado de trabalho e vai ter uma renda, essa curva aqui eu poderia ser, curva HH, poderia pensar a curva da renda. A partir dos 18 anos, eu passo a ter essa renda HH, que vai crescer por mais que eu participe do mercado de trabalho até eu me aposentar, digamos, aos 62 anos. Se eu, ao invés de entrar no mercado de trabalho aos 18 anos, eu continuar estudando até os 22, eu tenho esse custo, que é a soma de 1 mais 2, e eu só vou entrar no mercado de trabalho depois dos 22 anos, tendo esse custo enorme, tanto custos diretos quanto custos indiretos, né? Custos diretos 1 quanto custos indiretos 2, mas quando eu entrar no mercado de trabalho, eu vou ter um salário maior, C. E eu vou ter um salário maior não só quando eu entrar no mercado de trabalho, que eu vou ser uma pessoa formada na universidade, mas ao longo de toda a minha vida, olha essa curva aqui, C, C. Ao longo de toda a minha vida, eu vou ter esse rendimento C, C, que vai ser maior do que esse rendimento H, H. Então, essa diferença deve ser suficiente não só para cobrir os meus custos indiretos 1 e os custos diretos 1 e os custos indiretos 2, mas os 3 rendimentos incrementais têm que ser maiores do que os custos diretos e indiretos, e também vai sobrar uma diferença, mostrando que minha renda de uma pessoa que investiu em capital humano vai ser maior do que uma pessoa que investiu menos em capital humano. Certo? Então, Gary Becker diz o quê? Gary Becker diz o seguinte, ao investir em capital humano, os indivíduos estão fazendo o quê? Uma análise de custo-benefício. Eles estão comparando essa área 3 com as áreas 1 e 2, e se a área 3 for maior, eles vão, então, investir numa faculdade, investir em uma formação adicional, uma formação de nível superior. Se a área 3 for menor, então as pessoas já vão, quando fazem 18 anos, entrar no mercado de trabalho, não vão ter investimento em nível superior. Porque Gary Becker achava que aquela área 3 era maior do que as áreas 1 e 2. Porque Gary Becker dizia o seguinte, há 5 fenômenos que ocorrem no mercado de trabalho que fazem com que a área 3 pareça ser maior do que a área 1 e 2.
que é o fato da renda aumentar com a idade a uma taxa decrescente. Ou seja, a renda está aumentando com a idade, né? Aqui, tanto H quanto CC. Só que aqui, ela aumenta mais e a taxa com que esse aumento se dá é decrescente. Em ambos os casos é decrescente, mas aqui parece que esse aumento é maior, né? Bem, a taxa do aumento da renda é positivamente correlacionada com o nível de habilidade do trabalhador, ou seja, aqui, como o trabalhador teve investimento para ter nível superior, ele aumenta muito mais, né? Se olhar aqui no final, esse rendimento anual, a diferença para esse rendimento inicial é bem maior do que daqui desse rendimento inicial para esse rendimento final aqui. Então, a ideia do Gary Becker é o quê? O aumento, a taxa de aumento da renda é positivamente correlacionado com o nível de habilidade do trabalhador. Quanto mais ele estudou, quanto mais hábil ele for, maior será essa taxa de aumento da renda. Outra coisa, trabalhadores que estudaram mais ficam desempregados com uma frequência menor. Isso é algo que é visto nos mais diferentes mercados de trabalho. Estados Unidos, Europa, Brasil, Japão. Geralmente, quem tem nível superior tem uma taxa de desemprego bem menor do que quem tem o segundo grau completo, ou segundo grau incompleto, ou primeiro grau completo, ou primeiro grau incompleto, ou quem é analfabeto, né? Então, a taxa de desemprego tende a ser maior quando o nível de formação for mais baixo. E trabalhadores mais jovens ficam mudando de emprego com frequência muito grande. Por quê? Porque eles ainda estão iniciando o mercado de trabalho e eles estão interessados em mudar de emprego para aproveitar dos treinamentos que as empresas dão, cada emprego novo que a pessoa ganha. E pessoas que têm um nível educacional mais elevado, têm a produtividade maior e tendem a investir mais em educação. A pessoa acaba a faculdade, faz uma pós-graduação, ou faz um curso de idiomas, ou faz um curso de linguagem de programação. Então, elas então acabam sendo muito mais produtivas ao longo de toda a sua vida, né? Com isso, Gary Becker procurou atuar no capital humano, explicando por que as pessoas investem em capital humano. Uma outra forma que, em seu livro de 1981, Becker procurou falar também numa outra forma de investimento em capital humano foi quando ele escreveu esse tratado sobre a família, onde ele pensou o seguinte: por que as pessoas pagam a faculdade para os seus filhos? Né? Eles poderiam pensar, não, a criança chegou a 18 anos, ele próprio pode pagar a sua própria faculdade. Por que os pais pagam a faculdade para os seus filhos? Por que os avós, às vezes, dão dinheiro para os netos para comprar um carro, pagar uma faculdade, compram um apartamento para netos, esse tipo de coisa? Essa é uma forma de investimento em capital humano. E essa forma se faz dentro do seio de uma família. Então, as ligações entre diferentes gerações, pais e filhos, avós e netos, geram uma alocação de tempo das crianças e dos jovens que vão fazer com que elas se insiram dentro do mercado de trabalho de forma mais eficiente. E as pessoas também se preparam para o casamento, levando mais tempo para construir uma família, e Gary Becker tentou investigar isso. Ele procurou utilizar toda aquela estrutura da economia novoclássica, né, maximização de utilidade, preferências do indivíduo, mercados chegando em equilíbrio, para tentar analisar por que as pessoas se casam, por que as pessoas, ao invés de morarem sozinhas, resolvem morar com outra pessoa, se casar, ter filhos, por que alguns casamentos duram muito, outros duram pouco, por que alguns casamentos as pessoas se casam, mas não têm filhos, outros se casam e têm muitos filhos. Então, ele investigou o altruísmo e até mesmo o egoísmo, né, dentro do casamento e até a ocorrência de divórcio. Bem, ao analisar isso, Gary Becker pensou o seguinte: o casamento é como se fosse um contrato entre duas pessoas, onde essas pessoas pensam, ao invés de cada um morar num apartamento ou numa casa separada, o que acontece se as pessoas morarem juntas numa mesma casa, no mesmo apartamento? Existem ganhos de escala, né? As pessoas vão economizar dinheiro com aluguel.
Ao invés dos dois pagarem cada um aluguel, os dois se juntam e pagam um só aluguel. Então, administrar uma casa só ao invés de duas é bem menos custoso. As pessoas também podem ter filhos e criar filhos. Em conjunto, é menos custoso do que criar filhos como pais ou mães solteiras, né? Outra coisa, existe o trabalho dentro de casa, existe o trabalho fora de casa. Quando duas pessoas se juntam, podem dividir o trabalho, fazendo com que seja mais eficiente essa divisão do trabalho. Muitas vezes, as mulheres são mais produtivas, tanto fora quanto dentro de casa, mas muitas vezes ela acaba ficando com mais trabalho familiar do que fora de casa. Por que isso ocorre? Em função da produtividade relativa, né? Aquele teorema de David Ricardo, das vantagens comparativas relativas, faz com que a divisão de trabalho ocorra de acordo com as competências relativas de cada um. Então, a ideia do Gary Becker é que o casamento ocorre porque as pessoas são jovens, se apaixonam, veem que os custos e benefícios de se casar propiciam que as pessoas se casem, constituem uma família, mas muitas vezes, o que é que a ocorrência do divórcio significa? Que o fato de ter se casado foi um erro? Não necessariamente, né? Pode ser que o casamento cumpriu seu papel durante essa quantidade de anos, né? Depois de 10, 15, 20 anos de casado, as pessoas pensam, a informação que eu tinha antes de me casar era os meus desejos, minhas preferências eram determinados tipos, e deu tudo certo me casar com essa pessoa. Mas agora ela tem outros interesses, eu tenho outros interesses, então as pessoas ficaram muito diferentes depois de um casamento, e aí o divórcio ocorre porque agora as pessoas têm acesso a um tipo de informação que não tinham antes. Então, essa informação faz com que as pessoas mudem de ideia, e aí o casamento dura alguns anos e depois se acaba gerando divórcio, né? Então, a ideia do Gary Becker é utilizar os instrumentos econômicos para analisar isso. E, por último, a gente acaba a análise do Gary Becker por uma área que também fez com que ele ficasse muito famoso e também gerasse muita polêmica, que é a grande área que o próprio Gary Becker criou, chamada economia do crime. No artigo de 1974, Crime and Punishment, Economic Approach, Gary Becker faz uma abordagem da ocorrência de crimes total e completamente diferente que as abordagens sociológicas ou antropológicas costumavam fazer, né? As abordagens anteriores pensavam no ser humano como um ser humano propenso à violência e vendo no crime uma questão de poder, né? As pessoas poderosas burlando a lei, porque isso, ao burlar a lei, as pessoas se utilizavam do seu poder superior ao afugentar e causar medo, causar danos às outras pessoas. O Gary Becker revolucionou essa área dizendo o seguinte, de forma alguma, o criminoso é um ser racional. Ao cometer o crime, ele está maximizando sua utilidade individual. Como é que ele maximiza sua utilidade? Ele pensa o seguinte, o crime gera alguns benefícios individuais. Se eu vou roubar um banco, eu vou ficar com dinheiro que eu assaltar desse banco, né? Então, algumas pessoas vão perder esse dinheiro, mas eu vou ganhar. Só que o crime também existe um lado que, para o criminoso, é perigoso, que é o quê? É o fato dele não conseguir o butim desse crime, não conseguir o ganho desse crime e acabar sendo preso e sendo punido por esse crime. Então, Gary Becker criou um modelo nesse artigo dizendo o seguinte, o criminoso é um maximizador de utilidade, ele tem o benefício advindo do crime, que são os ganhos em termos de riqueza que ele pode obter caso ele cometa crimes, mas ele tem um custo. O custo é ser preso, ser condenado e passar anos na cadeia, não poder desfrutar do benefício desse crime. Então, a Gary Becker evoluciona essa área pensando na criminalidade como um processo de análise de custo-benefício.
criminoso é um maximizador de utilidade, vai tentar maximizar o benefício derivado dos seus crimes, e a sociedade que sofre os custos desse crime tem que fazer o quê? Tem que tentar se defender de que forma? Tentando criar mecanismos para que o custo de cometer crimes sejam muito elevados. Por exemplo, o que é que acontece se uma pessoa vive numa sociedade onde, embora haja leis contra os crimes, a polícia é incompetente, a polícia é incapaz de investigar crimes, o sistema judiciário é extremamente corrupto, quem tem dinheiro pode comprar sentenças de forma que os juízes jamais vão condenar um criminoso, porque o juiz prefere vender a sentença para inocentar o criminoso. Então, Gary Becker diz o quê? Essa sociedade está diminuindo muito os custos de cometer crimes. Então, vai ser uma sociedade que vai ser condenada a ter uma infinidade de crimes. Já uma sociedade onde a polícia é extremamente eficiente, uma quantidade enorme de policiais que investigam os crimes e conseguem solucionar todos os crimes, essas evidências são levadas a um julgamento. O juiz e o júri são muito rigorosos, são incorruptíveis, e eles condenam com o máximo de severidade os criminosos. O que é que vai acontecer? Essa vai ser uma sociedade onde o custo da criminalidade vai ser extremamente elevado e o benefício que o criminoso pode obter ao cometer algum crime vai ser muito baixo. Então, vai ser uma sociedade onde, se os crimes forem punidos com um extremo rigor e com uma probabilidade muito alta, então é uma sociedade com pouquíssimos crimes. Enquanto que a sociedade que não punir os crimes vai tender a ser uma sociedade com altíssimos crimes, e isso faz com que se analise exatamente isso, né? Os países onde, no índice de transparência internacional, são considerados os países mais honestos do mundo, não significa que as pessoas nesse país sejam necessariamente honestas, significa que se criou uma cultura de punição de crime tão severa que as pessoas, mesmo tendo uma propensão a querer cometer crimes, acabam não cometendo esses crimes. Por quê? Porque sabem que serão punidas. E a abordagem de Becker foi, então, extremamente revolucionária. Ele criou toda essa área de estudo sobre a economia do crime, e é uma nova área de uma agenda de pesquisa totalmente nova, né? E, obviamente, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, dado esse grande gama de contribuições que ele tem em várias áreas, por ser um economista de enorme sucesso e de bastante riqueza intelectual em suas investigações. Muito bem. Com isso, a gente fica por aqui. Eu queria deixar vocês com a finalização desse curso. A gente finaliza as nossas aulas com essa aula sobre o Gary Becker, e agora gostaria que vocês assistissem às aulas, fossem aos livros, estudassem todo o material, as minhas notas de aula, e se preparem bem para a prova, tenham uma boa preparação, resolvam a lista de exercício e tenham todos uma boa semana e uma boa prova. Até lá, tchau.